Um jogador que ainda não atuou em 2026 está perto de deixar o estádio Beira-Rio. Há uma preocupação também com o destaque do Campeonato Gaúcho, que pode ficar fora do Clássico Grenal. E eu também, gente, quero falar sobre Vitinho e uma reunião que está marcada para a permanência do jogador em Porto Alegre. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like, hypando o vídeo, que é muito importante, e o principal, se inscrevendo aqui no canal, afinal faltam 500 inscritos para a gente bater a marca de 132 mil. Então, te inscreve aí no canal que vai me ajudar demais a seguir crescendo aqui dentro do YouTube, tá bom? Vamos seguir falando, gente, sobre as últimas do Inter, porque tem um jogador que está muito perto de deixar o estádio Beira-Rio. Eu estou falando do volante Richard, né, jogador, né, que foi contratado no ano passado e que ainda não jogou na temporada de 2026, tá? Ele teve na estreia do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, ele foi trabalhado, né, durante a semana pelo então técnico Pablo Fernandes para ser um titular, acabou não jogando, né, por conta de um desconforto no quadril. Só que esse desconforto, gente, está durando até agora, né? O Inter não colocou novos informes do departamento médico sobre ele e a gente sabe, né, que tem uma negociação em curso para que ele deixe o estádio Beira-Rio, porque o Inter quer se desfazer do jogador, né? Há uma leitura, né, de que a contratação foi equivocada, assim como acontece com outros nomes que estão jogando atualmente, né, o Campeonato Gaúcho, e o Inter tenta se desfazer, até porque o Richard hoje tem um custo muito alto para o Internacional mensal. Está falando de um salário que bate aí na casa dos 400 mil reais por mês. Jogador que veio, né, do Alanyaspor, da Turquia, fez apenas 9 jogos com a camiseta do Internacional e, cara, né, quando jogou mostrou que não tem, né, o nível para jogar no Internacional. Tanto é, né, que ele é muito cobrado justamente por isso. Jogador que passou aí por outros clubes do Brasil, jogou no Cruzeiro, onde teve talvez o seu maior destaque mesmo, né, que não tenha ficado tanto tempo assim lá na Raposa. É um jogador que o Inter quer se desfazer. Não se tem ainda o nome do clube publicamente, tá? Nem o staff do Richard, nem o Inter se manifestam sobre o tema, até para que a negociação seja conduzida da melhor maneira. Eu já ouvi alguns rumores, tá? Um deles é o Sport Recife, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada. O Sport consultou a situação do jogador, mas travou justamente nesta questão salarial, né? O salário para o Sport é alto, teria de dividir com o Inter, e o Inter prefere que ele encontre um caminho onde não tenha mais, né, nenhum vínculo com o Colorado, né, o Inter não ter de pagar 50%, 40% do salário enquanto ele joga em outra equipe. Há equipes da Série A também interessadas, tá? A Chapecoense fez uma consulta, mas também não avançou nada, e há a possibilidade dele ser colocado de novo no futebol da Turquia, tá? Só que a janela fecha lá por agora, então as coisas teriam que tramitar nesse momento, tá? Mas o fato é, o Richard tá fora dos planos do Inter, não deve jogar no Campeonato Gaúcho e não deve jogar mais pelo clube, tá? Então o Inter tenta achar uma barca para esse jogador que claramente, né, não conseguiu desempenhar aqui em Porto Alegre. Deixa eu lembrar, gente, que hoje à tarde é tarde de Champions League. Tem muitos jogos, né? Tem Real Madrid em campo, tem Inter de Milão em campo, tem PSG em campo, tem muitos jogos pra gente palpitar e se divertir lá na KTO. Lembrando que tá valendo ainda o aposte e ganhe. Faça uma aposta, né, de R$10 numa odd de 1.8, né, com no mínimo 3 seleções. Independente, né, se sua aposta bateu ou não, você já terá uma nova aposta grátis de R$10 para se divertir no site da KTO, kto.bet.br, que susto que eu tomei aqui agora. Caiu um boneco aqui da estante, mas KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas aqui no canal, tá bom? Vamos seguir avançando, gente. Eu quero falar sobre Benjamin Arhin, né? Porque é um jogador que está encantando. Se o Richard pode sair, o volante vem fazendo, né, o torcedor sorrir e ter uma esperança de que pode estar surgindo um novo jogador. Aliás, o Tinga, o Sobis falou, né, no vídeo dele na 4D TV, para quem não viu, né, ele fez uma análise tática sobre Inter e Ipiranga, e ele disse que o Benjamin tem características para ser um novo Tinga. Claro, guardado as proporções, né, mas um jogador que lembra bastante esse perfil de atleta, que é um baita elogio, né, ainda mais vindo do Rafael Sobis. Só que tem um grande problema, tá? O Benjamin, ele saiu sentindo algumas dores musculares da partida contra o Ipiranga, e até por isso foi sacado no segundo tempo, o que para mim, né, passou bastante a derrota aí do Internacional, não só do Benjamin, mas também do Bruno Henrique, né, porque o Inter acabou perdendo o meio campo.
e o Benjamin então vai ser reavaliado nesta semana e pode virar uma baixa para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Inter de Santa Maria no estádio Beira-Rio e também para domingo, no Clássico Grenal, também do estádio Beira-Rio, e aí voltaria a estar apto no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então, vai ser reavaliado, mas a tendência é que não jogue quarta e seja dúvida para o Grenal de domingo, tá? Então esta é a possibilidade aí do Benjamin. Não jogando, abre brecha aí para o Ronaldo ser titular na primeira função do meio campo, o Thiago Maia segue no DM, o Vijagra ainda não chegou, então não tem muitas opções ali na primeira função, gente. Para segundo, a tendência, né, é que jogue o Paulinho Paula, né, se for regularizado no bid até o final do dia. Se não jogar, né, o Bruno Henrique, né, tem a possibilidade de atuar ao lado do Ronaldo, tá? Então é um papo para a gente trocar mais amanhã, para a gente ter uma noção exata do que teremos no duelo, né, entre os Inters, o Inter de Porto Alegre e o Inter de Santa Maria. E se você pensa em trocar de carro, gente, a dica é a Gigante Veículos. Procedência, confiança, boas condições para você sair de carro novo. Compre com quem é referência no segmento há mais de 10 anos. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Gigante, né, tem o melhor pré e pós-venda do mercado para evitar qualquer dor de cabeça. Então chama eles no WhatsApp que eu estou deixando aqui na descrição. E obviamente, né, turma, você pode seguir o @ da Gigante Veículos lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades da loja, tá bom? Gigante Veículos, minha parceira, e que apoia, né, o canal aqui, então agradeço sempre, né, ao Rafa e toda a equipe pela parceria de sempre. Pra gente fechar, eu quero falar sobre um dos assuntos mais importantes do Inter no momento, que é sobre Vitinho, jogador que inclusive deve estrear pelo Inter em 2026 na quarta-feira, contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, tá? O Inter vem trabalhando, né, para garantir a permanência do atacante Vitinho, tá? E tem novas reuniões marcadas para esta semana, tá? Vitinho tem contrato com o Inter até o dia 30 de junho e esse contrato está baseado em cima de uma normativa da FIFA, né? E com isso ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Há um assédio, né, do Santos, do Lianing Tieren da China, o Bahia também consultou e o Inter, né, quer permanecer e conta, né, com o desejo do jogador de permanecer em Porto Alegre, mas ainda há uma distância, pelo que a gente pôde ouvir nos bastidores, entre o que o staff do Vitinho pensa e o que o Inter pensa. O Inter está proposto a dar um aumento significativo para o Vitinho, transformá-lo em um dos melhores salários do elenco, mas, né, tem um limite, né, tem um orçamento que o Inter tem que cumprir e o Vitinho teria de se adequar a essa situação, tá? Desde que chegou ao Inter, o Vitinho soma 48 jogos, 11 gols e uma assistência, tá? A expectativa, né, é que ele renove esse contrato, mas ainda não dá pra gente cravar que ele vai permanecer em Porto Alegre, tá bom? Chegou até o final do conteúdo? Deixa teu like, te inscreve e vou te deixar um convite. Hoje, 7 da noite, vou estar em live aqui no YouTube, repercutindo, né, as últimas informações do Internacional e aquela resenha pra gente, né, ficar mais próximos aí e falar até de forma mais ampla sobre outros temas aí que envolvem o dia a dia do nosso Colorado, tá bom? Então, 7 da noite, te espero lá, te inscreve e deixa o like para fortalecer o canal, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!